Senhor, deixa eu perguntar nessa noite, quem nos visita, por gentileza, se puder, levante sua mão, por favor. Só os que estão nos visitando, temos irmãos aqui também desse lado. Como é que a igreja faz, irmãos? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos felizes por demais com a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Wagner, da irmã Diana, esse casal abençoado, irmãos, que está aqui conosco na noite deste dia. Estamos felizes com a presença dos irmãos, que Deus abençoe ricamente. Meu querido irmão Wilson, que está ali, bênção de Deus, que Deus abençoe também sua vida. E a todos os demais que estão nos visitando, que Deus abençoe a vida de vocês também. 1 Samuel, capítulo de número 17, irmãos, a partir do versículo 20, quem encontrou diz amém. Nos diz assim o texto sagrado: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e uns diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fizestes eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si,
tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Versículo 45, Davi porém disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra, Senhor, que ora foi lida, meu Deus, diante da congregação, diante dos teus filhos e filhas, Pai. A nossa oração, meu Deus, é que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, e nos ajude, Pai, a entender o que a tua palavra quer nos transmitir na noite deste dia, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, nos alimente, Senhor, por meio da tua palavra. Fala ao coração de cada filho teu e de cada filha tua que aqui está. Assim, Pai, nós oramos e já agradecemos em o nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Peço toda a tua atenção, irmão, nessa noite. Eu vou ser sucinto. Sei que a leitura foi um pouco extensa, mas é necessário para que a gente entenda o contexto da passagem que ora foi lida, irmãos. Amém, igreja? Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, todos nós conhecemos o texto que ora foi lido. Todos nós conhecemos essa história que foi lida aqui nessa narrativa na noite deste dia. Do que é que esse texto trata, afinal de contas? Esse texto trata, irmãos, do momento em que Israel estava no vale de Elá, e do outro lado do vale, irmãos, estava o exército dos filisteus, e ali, irmãos, ambos os exércitos estavam de frente um para o outro. E se você ler o capítulo 17 inteiro, você vai perceber que um guerreiro chamado Golias, um homem de tamanho incomum, um homem guerreiro desde a sua mocidade, ele sai do meio do exército dos filisteus e ele provoca o exército dos filhos de Israel. Ele pede um desafio individual, ele pede que um homem saia daquele exército dos filhos de Israel para o enfrentá-lo mano a mano. Todos nós conhecemos essa história. Por 40 dias, irmãos, este guerreiro chamado Golias, de tamanho incomum, ele afrontava os filhos de Israel, ele afrontava o exército do Deus vivo, e não aparecia um homem sequer, irmãos, que tivesse coragem de enfrentar este homem, este filisteu chamado Golias. Nem o próprio rei Saul, irmãos, tinha coragem de enfrentar este guerreiro. Mas o texto diz, irmãos, que certo dia Jessé, pai de Davi, mandou que Davi fosse até o vale de Elá, onde estava o exército acampado, porque 3 dos filhos de Jessé eram alistados no exército de Saul. E Jessé, irmãos, mandou que Davi fosse lá, para levar alguns alimentos e também ver como estavam os seus irmãos. O texto diz, irmãos, que quando Davi chegou lá, ele deixou aquilo que ele havia trazido com o encarregado das bagagens, e o texto diz, irmãos, que ele correu para o campo de batalha, e quando chegou no campo de batalha, ele ouviu a afronta que Golias estava verbalizando contra os filhos de Israel, que já durara 40 dias, 2 vezes por dia,
ele afrontava os exércitos do Deus vivo. E aqueles homens não se mexiam, aqueles homens não tomavam atitude, não tomavam a postura. Mas Davi, irmãos, como nós conhecemos a história, no dia que ele foi, ele só precisou ouvir uma vez a afronta de Golias contra os exércitos do Deus vivo. Todos nós conhecemos essa história, todos nós conhecemos o embate, a luta entre Davi e Golias. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que se você estudar, se você meditar em todo o capítulo 17 de 1 Samuel, você não vai ver em nenhum versículo Davi se dirigindo a Golias como gigante. Se você ler o capítulo 17 inteiro, versículo por versículo, você não vai ver em nenhum versículo Davi se dirigindo a Golias, aquele homem de tamanho incomum. Você não vai ver Davi chamando ele de gigante. Ele era um camarada grande, isso é uma verdade. Ele era um guerreiro desde a sua mocidade. Ele era alguém destro na batalha, habilidoso na batalha. Mas ele era apenas um homem aos olhos de Davi. Aos olhos do exército de Israel e do próprio rei Saul, era um gigante. Mas aos olhos do pequeno Davi, irmãos, deste pequeno pastor de ovelhas, que havia sido ungido rei, aos olhos dele, aquele homem não era um gigante. Aquele homem era apenas um homem que estava blasfemando do exército do Deus vivo. E eu aprendo, irmãos, olhe para cá e preste muita atenção. Eu aprendo que em 1 Samuel, do versículo 20 ao 45, que é onde a gente leu, capítulo 17, sabe quem é o verdadeiro gigante? Não é Golias. O verdadeiro gigante é o próprio Davi. É, pastor? É. Ele é o verdadeiro gigante. E no texto, irmãos, que ora foi lido, a gente pode encontrar algumas coisas, algumas verdades que sugerem isso, de que ele era o verdadeiro gigante nessa batalha. Amém? Quem está entendendo, levante a mão e dê glória a Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Davi era um gigante porque ele tinha disposição para lutar. Essa é a primeira característica que evidencia que Davi verdadeiramente era alguém diferenciado naquele contexto, que Davi verdadeiramente era o gigante que estava no campo de batalha. A primeira evidência é: Davi era o gigante porque ele tinha disposição para lutar. Repita após mim: Davi era o gigante porque tinha disposição para lutar. Olha o que o texto diz, irmãos, 1 Samuel 17, a gente vai ler, irmãos, do 20 ao 22, olha que texto maravilhoso. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Versículo 21, os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Agora olha o que está escrito no versículo 22, ó. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para o campo de batalha. Irmão, se você ler o contexto inteiro do primeiro versículo do capítulo 17, você vai ver que o exército de Israel estava no vale de Elá há 40 dias, irmãos, recebendo afrontas deste homem chamado Golias, e ninguém fazia nada. Os homens estavam todos com medo, irmãos, um exército inteiro estava com medo de apenas um homem, só porque o cara tinha quase 3 metros de altura. Meu irmão, ele pode ser do tamanho de um porte, mas ele não é 2 não, é só um. Aí, irmão Wilson, bastou chegar o jovem Davi,
Irmãos, quando esse jovem chegou no campo de batalha, ele não contou pipoca, como diz o cearense. O texto diz no verso 22, irmão, que ele correu para o campo de batalha, e ele só precisou ouvir uma vez a afronta do filisteu, e sabe qual é a atitude dele? Eu vou lutar contra este camarada, eu vou pelejar contra este tal de Golias, eu vou pelejar com este incircunciso filisteu. O que faz de um homem de Deus e de uma mulher de Deus grande nesta terra é a sua disposição para lutar. Enquanto todo mundo está com medo nesse texto, o próprio rei Saul está com medo. Lá vem um jovem Davi, irmãos, ruivo, de simples aparência, vamos assim dizer, um pastor de ovelhas. Ele sai do meio do exército e diz: o que está acontecendo aqui? Quem é este camarada que está falando besteira? Eu vou a peleja com ele, eu vou lutar com ele, eu vou pelejar com este homem. Sabe o que eu aprendo com Davi aqui, irmão? Que ele é um gigante, porque, irmãos, ele tem disposição para lutar. Olhe para cá e preste atenção, irmãos, a vida não é fácil para seu ninguém. A vida tem desafios. A gente acabou de fechar um ciclo. Qual foi o ciclo? 2025. E estamos em um novo ciclo agora. Qual é? 2026, é um novo ano. Em 2025 nós tivemos desafios, sim ou não? Sim. E agora 2026 nós vamos ter novos desafios. Vai ser em menos grau, outros em maior grau, mas nós vamos ter novos desafios. Agora, para vencer os desafios, para vencer os Golias que irão surgir neste ano de 2026, eu e você e eu, todos nós temos que ter disposição para lutar. Enquanto está todo mundo com medo, enquanto está todo mundo recuando, Davi está avançando. Ei, irmão, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para pelejar, Deus te chamou para você perseverar. Deus não te chamou para você ficar no meio do caminho. Diga para quem está do seu lado: tem disposição para lutar, irmão? Tem disposição para pelejar? Tem disposição para se fortalecer espiritualmente? Tenha disposição para ir para a guerra. É como eu disse, a vida não é fácil, a vida é cheia de obstáculos, cheia de tribulações, cheia de pelejas. E se nós ficarmos, irmãos, somente sentados ou então nos balançando dentro de uma rede, nada vai mudar na nossa vida. O que eu e você e eu temos que fazer na noite deste dia é nos posicionarmos diante de Deus e andarmos na contramão deste mundo. Enquanto o mundo está indo para o lado, aqueles que são gigantes como Davi estão indo no contrafluxo, na contramão deste mundo. Sabe por quê? Porque estão debaixo de uma promessa, e a promessa não foi feita por ninguém da terra, a promessa foi feita por Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Quantos entendem esta palavra? Levante a mão e dê glória a Deus. Davi era gigante, irmão, porque tinha disposição para lutar, tinha disposição para enfrentar, tinha disposição para entrar no campo de batalha, irmãos. Só vai prevalecer, irmãos, no campo de batalha quem permanecer de pé, quem permanecer perseverando, quem permanecer focado. Hoje em dia, irmãos, por tantinho assim, ó, desse tantinho, as pessoas deixam de vir à igreja, as pessoas estão abrindo mão da fé, as pessoas não querem mais saber de Cristo. As pessoas: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o culto, eu vou abandonar esse negócio de fé, de cristianismo, eu vou abandonar tudo isso por causa disso. Irmãos, enquanto eu e você e eu, todos nós estivermos neste mundo, a linguagem de Paulo foi em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmão, o crente foi chamado para o bom combate, não para o mau combate, mas para o bom combate. Enquanto nós estivermos neste mundo, será combate 24 horas por dia. Quantos estão de pé, irmão, na presença de Deus? Quantos estão de pé na presença de Deus? Tenha disposição, irmão, para lutar.
Davi, irmãos, quando chegou no campo de batalha, ele foi direto para o fronte. Ele não esperou, irmãos, que alguma resolução milagrosamente acontecesse ali. Pelo contrário, ele disse: eu vou pelejar, eu vou entrar no campo de batalha. Irmãos, se esforce, tenha ânimo, e o Senhor será com você, e o Senhor será conosco. Mas eu e você e eu, todos nós que estamos aqui na noite deste dia, nós temos que ter disposição para lutar. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus princípios, lute pelos seus valores. Irmão, não deixe que o mundo te engula, mas vença o mundo através da fé. Quantos aqui tem fé, irmão? Quantos aqui tem fé? A fé é a arma mais poderosa que o Senhor nos deu para vencer o mundo. Aleluia! Então, em primeiro lugar, irmãos, nessa batalha, nesse confronto, nesse conflito, nessa guerra, Davi era um gigante, irmão, porque tinha disposição para lutar, tinha coragem, tinha firmeza para lutar, para enfrentar aquele homem. Interessante que as pessoas do exército de Israel chamavam de gigante. Sabe como era que Davi chamava ele? Incircunciso filisteu. Incircunciso, sabe por quê? Porque ele não fazia parte da aliança, do povo da aliança. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês estão com medo de quem não tem aliança com Deus? Nós temos aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus está debaixo da proteção de Deus, está debaixo da promessa de Deus, está guardado por Deus. Deixa eu ver aqui quem tem aliança com Deus. Levante a mão e adore a Ele nessa noite. Segundo, irmãos, Davi era um gigante. Por quê, pastor? Porque sabia aproveitar as oportunidades. Diga assim comigo: Davi era um gigante porque sabia aproveitar as oportunidades. Olha o que o texto diz, que maravilha, irmãos. 1 Samuel 17, do 25 ao 26. Olha que texto maravilhoso. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Agora olha o que diz o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olhe para cá. Davi teve disposição para lutar, amém? Entrou no campo de batalha, irmãos, estava lá. Só que ele não entra, irmãos, numa batalha de qualquer maneira. Davi, ele tinha o discernimento, ele tinha a percepção de entender qual batalha ele deveria entrar e qual batalha ele não deveria entrar. Porque tem gente, irmão, que dá valor a um problema, uma confusão, e entra em confusão que nem dele é. E Davi, quando chegou lá, ele disse o seguinte: olha, o que vão fazer com o homem que derrotar esse incircunciso filisteu? Aí alguém disse para ele: olha, o rei Saul vai abençoar com riquezas, vai casar com a filha do rei Saul e vai ficar isento de impostos a casa do seu pai para o resto da vida. Irmão, quando Davi ouviu isso, ele disse assim: aqui é a minha oportunidade, aqui é a minha hora, é agora que eu vou entrar. Sabe por quê, irmão? Enquanto o exército de Israel via um problema, sabe o que Davi estava vendo, neném? Oportunidade. É no meio do problema que surgem as maiores oportunidades da nossa vida. Você sabia disso? É no meio do caos, é no meio da guerra, é no meio da tribulação que Deus proporciona as melhores oportunidades para o seu povo. Até porque, irmão, olhe para cá e preste atenção: Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para nos abençoar.
Deus é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Deus todo-poderoso. A Escritura diz que Ele criou os céus, a terra e os mares e tudo que neles há. Então Deus não precisa de circunstância para te abençoar, Deus não precisa de momento bom para te abençoar. O que nós devemos fazer, irmão, é só estar dispostos no campo de batalha, porque é no campo de batalha que as maiores e melhores oportunidades vão surgir. Aí, meu irmão, o povo estava olhando para os quase 3 metros de Golias e dizendo: não tem quem possa com esse homem. E Davi olhou para ele e disse assim: é o trampolim que eu vou usar para poder chegar lá na promessa de Deus, lá onde Deus quer que eu chegue. Então olhe para cá, a lição prática é o seguinte, ó: nunca olhe somente para os problemas com negatividade. Olhe para os problemas sempre entendendo que os problemas, eles são pedagógicos. Em qual sentido, pastor? No sentido de nos aproximar mais de Deus, de fazer com que cada um de nós cresçamos mais na presença do Senhor. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, pode ser no casamento, pode ser na vida financeira, pode ser na vida espiritual ou na vida ministerial, mas saiba de uma coisa, irmão: é no meio deste turbilhão, é no meio deste problema que Deus vai abrir uma porta de escape na tua vida, que vai surgir uma oportunidade que vai mudar completamente a tua história. Irmãos, depois que Davi venceu o Golias, a vida dele mudou, irmão. Tudo que o rei prometeu que iria fazer por aquele que o vencesse, ele fez. Ele encheu de riqueza, casou-se com a filha dele, e a casa de seu pai ficou isenta de impostos. Então nunca fique olhando para o problema, achando que ele vai te matar, achando que ele vai te destruir, achando que ele veio para te parar. Pelo contrário, irmão, tem problemas que surgem na nossa vida, que é para dar uma propulsão maior na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Irmão, eu nunca vi o crente orar tanto quando as portas se fecham, ou quando a doença chega, quando o sapato aperta. Irmão, pelo amor de Deus, a gente, além da gente orar, muita gente pede oração aos outros. Sim ou não? Sim. Então os problemas, meus irmãos, eles têm a capacidade, as dificuldades, elas têm a capacidade de fazer o quê? De fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, de fazer com que a gente, irmão, tenha mais experiências com Deus. Então entenda nessa noite, irmãos. Em segundo lugar, Davi era o gigante. Sabe por quê? Sabe por que ele era o gigante? Porque ele sabia aproveitar as oportunidades. As oportunidades que surgiram na sua vida. Alguém já disse, irmãos, eu não sei quem disse, mas alguém disse que oportunidades é um cavalo selado. Como assim, pastor? Se você não montar e ir embora, talvez nunca mais volte novamente. Então escute uma coisa: no meio dos problemas e das dificuldades da vida, Deus vai abrir ou criar situações para mudar a minha vida e a sua. Quantos acreditam nesta palavra? Eu sinto Jesus aqui nessa noite, irmão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: esse gigante aí, ó, que você até denomina de gigante, este grande problema não é para te matar, não é para te parar, não é para te destruir, mas é para trazer ensinamentos, lições e amadurecimento espiritual para a tua vida. É no meio deste problema, meu amado irmão, que você está enfrentando, que Deus vai criar grandes e melhores oportunidades na sua vida. Terceira lição, irmão. Terceira lição. Por que Davi era um gigante nesse conflito, neste embate? Por que ele era um gigante, irmãos? Porque ele superou e ignorou as críticas. Diga assim: Davi era um gigante? Não. Davi era um gigante porque ele ignorou as críticas. Irmão, nós vivemos um contexto, irmãos, de críticos de carteirinha. E não é diferente no contexto bíblico, ainda mais no que a gente leu. Olha o que diz, irmãos, 1 Samuel 17, do 28 ao 29. Olha que texto maravilhoso. Diz assim, ó, do 28 ao 29.
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Isso aqui é interessante, porque Eliabe, que era o irmão de Davi, está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: ei, pastorzinho de ovelha, com quem foi que tu deixou aquele teu rebanhozinho pequenininho lá? Com quem foi que tu deixou? Pastorzinho de ovelha. Aí tem mais, olha o que ele diz, ó. Diz assim, ó: acendeu-se a ira, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Irmãos, olhem para cá e prestem atenção. Quem criticou Davi não foi o rei Saul. Quem criticou a Davi não foi nenhum dos seus conhecidos que faziam parte do exército de Saul. Quem criticou a Davi não foi nem o Golias, irmão. Sabe quem foi? Foi alguém da sua própria casa, que cresceu junto com ele, que tinha o mesmo sangue que ele, que era irmão dele. Irmãos, olhe para cá e preste atenção. As maiores críticas que eu e você e eu, todos nós vamos receber nessa caminhada, não vai vir de quem está lá fora não, irmão. Vai vir muitas vezes de quem está aqui dentro, de quem faz parte da família, de quem foi lavado e remido pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. Irmãos, preste atenção numa coisa. O Eliabe aqui, que era irmão de Davi, ele criticou, ele disse: olha, com quem foi que tu deixou aquelas poucas ovelhas? Eu te conheço, rapaz, tu é presunçoso, eu conheço a tua maldade. Irmãos, era uma crítica violenta contra Davi. Você sabe o que foi que Davi fez diante da crítica? Ele revidou? Não! Olha o que diz o verso 30, 29 e 30, diz assim, ó: respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Versículo 30, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. Sabe como é que Davi, irmãos, reage a uma crítica? Se desviando dela. Irmão, Deus nos chamou, não foi para ficar sendo ouvinte dos críticos, não. Hoje tem gente que critica a igreja, tem gente que critica o pastor, tem gente que critica os músicos, tem gente que critica a estrutura da igreja, tem gente que critica a roupa da irmã, a roupa do irmão, se a gravata é curta, se a gravata é comprida, se o irmão tem bigode, se o irmão tem barba, critica se o irmão tem pouco cabelo, tem muito cabelo. Irmão, a gente não foi chamado para criticar, a gente foi chamado para comungar. Diga assim comigo: eu não fui chamado para criticar. Diga assim: eu fui chamado para comungar, comungar com meu irmão e comungar com Deus, comungar com a igreja e comungar com Deus. Sabe como foi que ele venceu as críticas, irmão? Por isso que ele é gigante. Se desviou delas. Tem gente, irmãos, que se cedesse tanto com eles se desviam até do caminho do Senhor. Pessoas, irmãos, que se disserem um tantinho desse, irmão, já é motivo para ele deixar fé, deixar Jesus, se desviar do caminho do Senhor. Irmãos, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi, irmãos, violentamente criticado. Você sabe do que foi que chamaram Jesus? Você sabe? Chamaram Jesus de endemoniado. Disseram que ele operava não pela mão de Deus, não pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Belzebu. Disseram que ele era comilão, beberrão e amigo de publicanos e pecadores. E Jesus parou? Jesus desistiu? Jesus se desviou? Jesus pulou do barco? Não.
Não, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que ele não parou para os fariseus, ele não parou para os saduceus, ele não parou para os romanos, ele não parou para a cruz, ele não parou nem no sepulcro, porque 3 dias depois, ele ressurgiu dentre os mortos, e ascendeu aos céus, e está à direita do Pai Todo-Poderoso. Quer ser um gigante de Deus? Supere as críticas, não deixe que ela lhe abale, lhe tire do centro da vontade de Deus, ignore elas. Deus te chamou pelo teu nome, não importa o que os homens estão dizendo ao teu respeito, o que importa é o que Jesus tem sobre mim, sobre a tua vida. Quantos entendem esta palavra? Me dá um sinal aí onde você está, levante a sua mão o mais alto que puder, e dê glória para Ele, porque Ele merece. Ele foi criticado, irmãos, mas ele não parou, ele não desistiu, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha um intuito, ele entrou naquele campo de batalha, irmãos, e venceu. Se ele tivesse sido paralisado pelas críticas, irmãos, Davi não tinha chegado aonde queria chegar. Então, em terceiro lugar, irmãos, Davi era gigante, porque superou as críticas, e as críticas dos seus próprios irmãos. Irmão, não se engane não, as maiores críticas que a gente vai receber não é lá de fora não, é de dentro, às vezes dentro da casa. Uma mulher, uma esposa que nunca elogia o marido, ou um marido que nunca elogia a esposa, é sempre crítica, é um pai que nunca elogia os filhos, é os filhos que nunca elogiam os pais, sempre é crítica. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus me ajude e te ajude também, enquanto estivermos nesta caminhada, ignorarmos. Se eu fosse parar, irmãos, e desistir da caminhada cristã, por aquilo que já falaram ao meu respeito, irmão, nem aqui eu estava mais, nem você. Quantos entendem esta palavra, irmão? Eu sei que Ele está falando com você mesmo, que está aqui na noite deste dia. Você chegou aqui, e você chegou aqui pela graça de Deus, e Deus está falando ao teu coração, de uma forma direta, de uma forma clara, e de uma forma abençoadora. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer te restaurar, Ele quer renovar tuas forças, Ele tem um propósito na sua vida. Diga para o seu vizinho, Ele tem planos na sua vida. Aleluia. Quarto lugar, irmãos, por que Davi é o gigante? Em quarto lugar, irmãos, Davi era gigante porque ele tinha nutrido experiências com o Senhor. Olha que lição maravilhosa, irmão. Essa lição aqui é para dar glória a Deus plantando bananeira. Olha que lição maravilhosa, irmão. Davi era gigante por quê, pastor? Porque ele tinha nutrido experiências com Deus. Irmão, preste atenção numa coisa. Davi já era alguém, irmãos, que tinha experiências com Deus no secreto. Ele já tinha vencido guerras no secreto, ele já tinha vencido batalhas no secreto, quando ninguém estava vendo a não ser o Senhor. Olha o que o texto diz, irmão, vamos lá para o texto. 1 Samuel 17, do 35 ao 37, olha que texto maravilhoso, do 35 ao 37. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor, preste atenção nisso aqui, no 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Olhe para cá. Davi entrou no campo de batalha, irmãos, mas ele já tinha enfrentado feras lá atrás. O texto diz, irmãos, que ele enfrentou um urso e um leão, feras selvagens, que agem por instinto, irmãos. Um leão africano chega a pesar mais de 350 quilos. É uma máquina de comer carne, irmãos. E o texto diz que ele enfrentou o leão, enfrentou o urso
e venceu os dois. Venceu porque Deus lhe deu vitória. Olhe para cá e preste atenção. Sabe por que ele entrou naquele campo de batalha e ele ia vencer o Golias? Sabe por quê? Porque lá atrás, irmão, ele já tinha vivido experiências com Deus. Deixa eu perguntar nessa noite: você já viveu experiências com Deus? Quantos aqui já viveram experiências com Deus? Olhe para cá, irmãos, as experiências do passado são combustíveis para as experiências do futuro. Ele disse: o Senhor já me livrou do leão, do urso, e eu tenho certeza que Ele vai me livrar deste camarada de quase 3 metros. Irmão, olhe para cá. Deus já nos livrou de acidentes. Deus já nos livrou de doenças terríveis. Você sabe que Deus já te livrou de tanta coisa ruim. Durante essa jornada que eu e você temos feito, que se chama vida, todos nós, ao decorrer da vida, já experimentamos o livramento de Deus constantemente. Irmãos, eu nem conto aqui quantas vezes Ele já me livrou do leão e do urso. Eu tenho certeza, irmão, que Ele vai me livrar e Ele vai te livrar dos próximos que ainda virão. Ele já nos livrou e Ele vai continuar nos livrando. Ele já nos livrou e vai continuar nos livrando. Lembra daquele dia que era para tu ter se acidentado de moto, tu quase morreu, não foi sorte, sabe o que foi? Foi a mão de Deus sobre a tua vida. Lembra daquele dia que tu quase vira no carro, que quase acontece um assalto contra você, não foi sorte, sabe o que foi? Foi a mão de Deus te livrando, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Ele já me livrou, e eu sei que Ele ainda vai continuar me livrando. Sabe por quê, irmão? Quem tem experiência com Deus, sabe que Deus é fiel. Quem aqui sabe que Deus é fiel? Oh, aleluia! Ei, irmão, Deus é fiel, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa pelo caminho. Ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos desanimados, querendo parar, querendo desistir, Ele toma você pela mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo, como fui contigo no passado, serei contigo no presente, não me ausentarei. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que Deus vai continuar nos livrando, porque a minha vida e a vida de vocês estão nas mãos do Senhor. A minha vida e a sua, irmão, estão nas mãos do Eterno. Quem aqui tem a vida nas mãos do Senhor? Quem aqui tem a vida nas mãos do Senhor? O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra de todo mal. 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas assim diz o Senhor: tu não serás atingido. Davi era gigante, irmão, porque ele já tinha tido experiências com Deus. Ele já tinha experimentado da fidelidade de Deus. Irmão, irmão, só estamos aqui nessa noite porque Ele é fiel. Era para nós ter morrido, parado pelo meio do caminho, mas é a graça, a bondade, a misericórdia que vem sustentando a igreja até aqui, e vai nos sustentar até o dia de Cristo. Quantos entendem esta palavra? Levante a mão e dê glória, porque Ele é fiel na sua vida. Quinto lugar, irmãos, sabe por que Davi era o gigante? Diga assim comigo: porque ele era autêntico.
Davi, irmãos, não queria copiar ninguém, não queria ser ninguém, ele queria ser ele mesmo. Olha o que está escrito, meus amados irmãos, 1 Samuel capítulo 17, do 38 ao 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Como Saul viu que Davi estava pronto para entrar na guerra, como Saul percebeu, olha irmão, Saul com todo o defeito dele, mas era alguém que tinha percepção, que tinha discernimento. Ele viu que Davi, irmãos, o favor de Deus apontava para Davi. Ele viu que Davi, irmãos, ia entrar naquele campo de batalha e iria vencer. Ele percebeu isso. E ele percebeu tanto que ele quis dar a armadura dele para ele. Olha, Davi, veste a armadura do rei. Veste aí a armadura do rei. E Davi chegou a vestir, como diz o texto. Só que o texto diz, igreja, que ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque Saul era mais alto, tinha uma estatura maior do que a estatura de Davi. Aí sabe o que foi que Davi disse? Tira isso de mim. Eu não quero entrar na guerra usando aquilo que é dos outros. Eu vou entrar na guerra usando aquilo que Deus me deu. É com aquilo que Deus te deu. Diga para o vizinho, é com aquilo que Deus te deu. No que diz respeito a imitar, rapaz, eu vou fazer que nem ele. Não, irmão, faça do jeito que Deus te mostrou, faça do jeito que Deus está te direcionando, faça do jeito que Deus quer que você faça. Aí diz o texto assim, ó, olha que texto maravilhoso, ó. Diz assim no verso 40, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi se achegando no filisteu. Olhe para cá, Davi não tinha intimidade com a armadura do rei, ele tinha intimidade com funda e com pedra, ele tinha intimidade com funda e com pedra. Ele estava dizendo para o rei: rei, fica com a tua armadura, que eu vou entrar na guerra com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me confiou. Irmão, no meio de um conflito, no meio da adversidade, não queira fazer o que os outros estão fazendo, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Hoje, irmão, com esse advento da internet, hoje em dia, eu digo isso aqui, a maioria dos jovens, muitos jovens, mas sem generalizar, hoje, irmãos, nem conhece o camarada que está no outro lado da tela, nem conhece a abençoada que está no outro lado da tela. O que ela diz, o que ela faz, para muitos é uma verdade absoluta. Senão vou seguir o que a influência disse. Você não foi chamado para fazer o que a influência disse, não. Você foi chamado para fazer o que Deus mandou você fazer. Está aqui, irmãos, ó, está aqui na minha mão e na sua a maior arma de guerra que existe, a palavra de Deus. A palavra de Deus tanto é defensiva como ofensiva. Levante a mão, irmão, quem está entendendo a palavra, quem está compreendendo, e dê glória, louve, adore nessa noite. Seja autêntico. Seja autêntico, seja você mesmo. Não, para chegar perto de fulano de tal, eu vou mudar até a voz, falar mais grosso, botar um sotaque. Não precisa disso não, irmãos. Sejamos o que Deus tem feito de nós. Davi disse assim: eu não quero a roupa de ninguém, eu não quero usar nada de ninguém, eu quero aquilo que Deus me deu. Porque o que Deus me deu é suficiente, irmão, para ver a queda do gigante. O que Deus te deu, o que Deus me deu é suficiente para a gente romper barreiras, para a gente avançar, para a gente perseverar. É só a gente valorizar o que a gente tem. Diga para o vizinho: valoriza o que tu tem, irmão. A gente fica tanto de olho, os olhos no que o outro tem, que a gente esquece de olhar para o que tem. Não
olhe para o que o outro tem, olhe para o que você tem. O que você tem foi Deus que te deu. E em tudo dai graça, agradeça pelo pouco que você tem, porque é o pouco que você tem, através da gratidão, Deus pode fazer o muito. Último lugar, irmão. Por que Davi era o gigante? Para a gente terminar, irmãos. Davi era o gigante porque ele sabia quem estava com ele. Agora você pode ficar de pé. Davi era o gigante porque ele sabia quem é que estava com ele, irmão. Isso aqui faz toda a diferença, irmão. Olhe para cá e preste atenção. Versículo 45 e versículo 46. Em último lugar, a última lição, por que Davi era o gigante? Porque ele sabia quem estava com ele. Olha o que diz o 45 ao 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Agora o versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da besta fera, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. Olhe para cá. Irmão, sabe por que Davi era gigante? Porque ele tinha fé num Deus maior do que ele. Porque ele estava na companhia daquele que é muito maior e muito melhor do que a gente possa imaginar. Sabe com quem foi, irmãos, que Davi entrou no campo de batalha? Não foi com Saul, não. Não foi com meia dúzia de soldados, não. Ele entrou, irmãos, com o Senhor dos exércitos. Olhe para cá. Sabe por que Davi venceu o gigante, irmãos? Porque Deus estava com ele. Porque Deus era na vida dele. Porque Deus era a sua maior e melhor companhia. Uma coisa é você enfrentar um gigante sozinho. Agora outra coisa é você enfrentar um gigante com um gigante eterno dentro do seu lado. Uma coisa é você enfrentar uma luta só, outra coisa é você enfrentar uma luta com Deus. Uma coisa é você passar pelo deserto só, outra coisa é você passar o deserto com Deus. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Olhe para cá. Que Davi avançou, lançou a pedra entrou na fenda da armadura de Golias, feriu ele na cabeça, ele caiu. Davi cortou-lhe a cabeça, como nós sabemos. E depois o que foi que Davi fez, irmão? Ele pegou a cabeça do gigante, irmão. Como se fosse aqui, ó. O exército de Israel são vocês aí, que passaram 40 dias ouvindo Golias blasfemar contra Deus. Davi pega a cabeça do gigante e faz assim. Ele pegou a cabeça dele depois que cortou e fez aqui, ó, diante dos filhos de Israel. Sabe o que ele estava dizendo? Que se Deus for conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o que se levantar, meu irmão. Pode vir o que vier. Se Deus for na tua vida, irmão, nada vai te parar, nada vai te destruir. Por quê? Porque a minha força e a sua não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, irmãos, eu preciso terminar isso aqui com Cristo. Existe uma promessa no Novo Testamento, irmãos, que foi verbalizada por Jesus em Mateus 28, 20, parte B, que está sobre os discípulos. Ele disse assim, ó: eu vou estar com vocês, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da mesma forma, irmãos, que Davi entrou no campo de batalha na companhia de Deus, se você hoje entregar a tua vida para Jesus Cristo, todos os gigantes que vierem vão ter que parar
diante de você, sabe por quê? Porque Jesus vai estar conosco. Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos adorá-lo nessa noite. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente. Isso, adore ao Senhor. Pois sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios nessa geração. Declaro que é esperança e liberdade, como Deixa eu perguntar nessa noite, olhe para cá. Se você não sabe ainda quem é na sua vida, se você não sabe ainda com quem você está, venha nessa noite entregar a tua vida a Jesus Cristo. E você vai sair daqui carregando a presença dele no seu coração, na sua vida. Sabe o que eu e você precisamos diariamente na nossa vida? É da presença do Senhor. A presença do Senhor é o que traz paz, é o que traz alegria, é o que traz renovo, é o que traz restauração para cada um de nós. Então eu te convido, meu irmão, a nessa noite a sair do seu lugar e a vir aqui na frente entregar a tua vida a Jesus Cristo, o gigante eterno que venceu naquela cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida plena. Glória a Deus. Vou perguntar mais uma vez: onde está a primeira vida que vai se entregar a Cristo hoje? Vem, irmão, vem, sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Venha hoje para Cristo. Ele te chama, Ele quer habitar no teu coração, Ele quer mudar a tua vida, a tua história. Ele quer habitar dentro de você e fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Vem agora em nome de Jesus. Cadê a primeira vida, irmão? A primeira vida. Primeira vida aqui, irmãos. Olha que maravilha, igreja. Isso, adore, adore, adore. Oh, glória.